Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai estudar a função cossecante. Só para a gente relembrar, nós já vimos função seno, função cosseno, função tangente e função cotangente. Então hoje, função cossecante. Bom, a função cossecante é uma função, vou falar ainda sobre esses conjuntos, tá? Sobre o domínio e o contradomínio dela. Guarda um pouquinho. Tal que a cada x a gente faz corresponder um único y que é igual a cossecante de x. Bom, aí a gente precisa lembrar que a cossecante é definida como 1 sobre o seno de x, desde que o seno de x não seja zero, não é isso? Porque o zero não é inversível. Então, eu não posso ter 1 sobre zero, né? Então, aqui, olha, a primeira coisa importante, hein? A gente já tem uma restrição que é o seno de x não pode ser zero. Isso vai ser uma restrição ao domínio da função cossecante. Bom, seno de x não pode ser zero. Deixa eu pensar aqui. Lembra, já te falei em um outro vídeo, que qualquer coisa relativa a funções trigonométricas, a gente precisa ou desenhar a circunferência trigonométrica ou visualizar a circunferência trigonométrica na tua cabeça. Bom, o que você deve estar visualizando na tua cabeça? A circunferência trigonométrica, eixo dos senos, que é o eixo vertical. Aí eu vou ver onde o seno é zero. O seno é zero, no π e nos arcos côngruos a eles. Arcos esses cuja forma geral é n vezes π. Sendo n um número inteiro. N vezes π, como assim? 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, ou seja, um número inteiro de vezes o π. Então, seno de x diferente de zero quer dizer que o x tem que ser diferente de nπ, sendo n um número inteiro. Essa vai ser a restrição ao domínio da nossa função. Portanto, eu vou definir a minha função f como sendo de um conjunto A, onde quem é o A? O A são todos os valores de x reais, tais que o x não pode ser nπ com n inteiro. Então, esse é o domínio da minha função. E o contradomínio é o R. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio, né? Já já a gente vai falar sobre ele. Bom, maravilha. Então, a cossecante é o inverso do seno. O que eu sei acerca do seno, hein? Bom, eu sei que o seno de x, ele está compreendido entre menos 1 e 1. Pensa nisso na reta numérica. Aqui menos 1, aqui está 1. Eu vou dividir esse intervalo em duas partes. Eu vou pegar aqui o zero e vou pensar nesse intervalo como a parte positiva dele e a parte negativa dele. E aí eu quero pensar o seguinte, eu quero pensar o que acontece com a cossecante. Espera aí, quando eu pegar um número que está entre 0 e 1, e quando eu fizer o inverso desse número, vou desenhar outra reta numérica aqui para avaliar a cossecante. Vou primeiro focar aqui, ó, na parte positiva. Se eu pegar, por exemplo, o extremo desse intervalo, que é o 1, o extremo desse intervalo, o inverso de 1 é 1 mesmo. Então, se o seno de x for 1, a cossecante também é 1. Beleza. Já sei que 0 não pode ser, porque é restrição do domínio, porque 0 não é inversível. Tá, vou pegar um outro valor aqui desse intervalo, e aí eu vou pegar alguns valores fáceis da gente pensar neles. Por exemplo, 1/2, que é o ponto médio desse segmento. Se eu pegar 1/2, quer dizer, se o seno de x for 1/2, a cossecante vai ser o inverso de 1/2, que é 2. Então, peraí, 2? Mas então, se é 2, está aqui fora desse intervalo. Se é 2, está caindo aqui. Se eu pegar agora um outro valor, por exemplo, 1/4, se o seno de x for 1/4, que é a quarta parte desse intervalo. Se o seno de x for 1/4, o inverso de 1/4 é 4. Que está já, digamos, aqui. E assim por diante. Se eu pegar
1 terço. O inverso de 1 terço é 3. Se eu pegar 1 décimo, né, que está aqui pertinho do zero, o inverso de 1 décimo é 10. Ou seja, o que a gente percebe é o seguinte: quando a gente inverte um número que está entre 0 e 1, o seu inverso vai ser um número maior do que 1. Portanto, os valores que aqui, olha, estão marcados em amarelo, os seus inversos estarão nesse intervalo, que é um intervalo que vai de 1 até mais infinito. Por quê? Eu posso chegar tão próximo do zero quanto eu queira. E na hora que eu inverter, um número que está muito pequenininho, que está muito pertinho do zero, o resultado, o inverso, vai ser um número muito grande. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 0,00001, que é um número que está aqui pertinho do zero, porque zero não pode ser. Tudo bem, porque eu não posso ser denominador zero. Não pode ser zero, mas pode ser alguém muito próximo do zero. E na hora que eu fizer o inverso desse número, ó, pensa nesse número aqui em fração. Esse número em fração é 1 sobre, aqui tem 5 casas decimais, então é 1 sobre 100 mil. Se é 1 sobre 100 mil, na hora que eu inverter, o inverso vai dar 100 mil. Olha lá o que eu falei, de tender a mais infinito. Percebe? Tender a mais infinito é ficar tão grande quanto se queira. Então, os valores do seno entre 0 e 1, na hora que a gente inverter, eles darão de 1 até mais infinito. E eu faço um raciocínio análogo com os valores da parte negativa, com os valores do seno que estão entre menos 1 e 0. Na hora que eu fizer o inverso, por exemplo, o inverso de menos 1 meio, aliás, vamos começar pelo extremo, né? O inverso de menos 1 vai dar menos 1. O inverso de menos 1 meio vai dar menos 2. O inverso de menos 1 quarto vai dar menos 4. O inverso de menos 1 décimo, que está aqui pertinho do zero, vai dar menos 10 e assim por diante. Portanto, o inverso dessa parte aqui que está em vermelho vai dar aqui nesse pedaço. Por isso é que a imagem, o que é a imagem? O conjunto de valores que o y assume na função. Então, a imagem da nossa função cossecante, a imagem de f, vai ser esse intervalo rosa, vou até colocar da mesma cor, olha, de menos infinito até menos 1 fechado, união com esse intervalo em amarelo, que começa em 1, inclusive, e vai até mais infinito. Essa é a imagem da nossa função cossecante. Então, ó, já falamos sobre o domínio da função, que é o conjunto A, no qual a gente tem as restrições. Falamos da imagem. E aí agora vamos pensar, como é que vai ficar isso no gráfico? Aí já é assunto para o nosso próximo vídeo.